Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, mas que com certeza também é aquela que mais reprova em concursos. Você viu? Saiu o edital para um concurso para a Prefeitura de Juiz de Fora de Minas Gerais. A banca é o Instituto Consulpan. Veja, por favor, um pouco a respeito desse concurso, porque pode ser uma oportunidade que você estava esperando. Veja só. A banca, como eu disse, é a Consulpan, são 21 vagas para o cargo de agente de combate a endemias, é nível médio, olha que maravilha. Remuneração 2.640. Inscrições de 16 de outubro até 14 de novembro de 2023. E as provas 10 de dezembro de 2023. Bom, não é? Então vamos conhecer um pouco mais a respeito dessa banca, vamos ver o que ela vai cobrar e também eu vou resolver duas questões com você da banca para que você possa conhecê-la. Então veja, em relação às provas, nós temos prova com língua portuguesa, 10 questões, prova de saúde pública, 10 questões. Veja que cada questão vale aqui 2 pontos e você tem que ter para aprovação no mínimo 60% de acerto, ou seja, 12 questões. E conhecimentos específicos com 30 questões, certo? Você tem que fazer no mínimo 18. Mas veja, não é um concurso pesado, tá? Para você estudar. Se você for comparar com concursos que você tem que estudar legislação e tudo mais, e raciocínio lógico e matemática, esse concurso tá bem leve para gente, não é? Então, olha só, o que eles vão pedir em relação a português? Se você observar o que eu destaquei aqui, olha, eles vão pedir texto e tudo que se refere a ele, a parte de ortografia, considerando o novo acordo ortográfico, a parte da semântica, né, que é o estudo do sentido, a morfologia, as classes gramaticais, a sintaxe com os termos de oração e também com as orações, e a parte da estilística, né, com as figuras de linguagem e tudo mais. Ou seja, tudo, não é? Então você vai ver o seguinte, texto, eles vão cobrar não só a compreensão quanto a interpretação. A compreensão traz respostas no texto. A interpretação, a resposta, ela aparece em forma de uma pressuposição, de uma inferência, de algo que esteja subentendido no texto. Temos que conhecer a ambiguidade, ironia, figuratização, polissemia, intertextualidade, linguagem não verbal. Será que você domina todos esses termos? Bem, é uma prova de nível médio, mas será que você sabe todos esses termos? Por exemplo, se você tem uma charge ou um quadrinho como texto para você fazer a leitura, você não tem que ler apenas o que está escrito, você tem que ler também a imagem, né? As expressões dos personagens, a paisagem que aparece, e isso é a leitura da parte não verbal também. Veja que pede aqui tanto a tipologia textual, quer dizer, os tipos de texto, então narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucional, como também aparecem gêneros, como propaganda, editorial, cartaz, anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação científico, né? Artigo de divulgação científica. Nós temos aqui o ofício, a carta. Será que você sabe a diferença de um conto para uma crônica? Você sabe a diferença, por exemplo, de uma propaganda para um anúncio? Você sabe a diferença, por exemplo, de uma notícia para uma reportagem? Temos que conhecer isso. Como também temos que conhecer a estrutura do texto, considerando como ele faz a sua progressão, a questão de parágrafo, né, de frase, oração, período, do enunciado, da parte de pontuação e coesão e coerência, porque isso daqui é sempre muito cobrado.
Quando a gente fala, por exemplo, em coesão e coerência, a gente estuda dentro da morfologia a questão das classes gramaticais. Dentre elas, nós temos, por exemplo, os pronomes relativos, que ajudam na coesão e na coerência, né? Podem prejudicar ou ajudar, depende de como você utiliza. Então, eu te pergunto, você sabe usar o pronome relativo cujo? Tá? Esse daí é só um exemplo. O pronome demonstrativo, o este, o esse, o aquele, você sabe quando usar? Você sabe quando usar as conjunções sem que altere o sentido de uma frase? Temos então que estudar isso. Temos que tomar cuidado também com a variedade linguística. Será que estamos usando um nível formal ou informal na nossa linguagem? Será que ali dentro existem marcas de oralidade? Nós temos aqui formas de tratamento, como também a questão da escolha das palavras de acordo com a formalidade ou informalidade, porque isso determina se seu texto está adequado à comunicação que pretende estabelecer. Quando se fala em ortografia, não é apenas se a palavra escreve com G ou com J, por exemplo. Nós temos mais que isso. Quando a gente fala de ortografia, nós temos, por exemplo, aquelas expressões que causam dificuldades, afim junto, afim separado, tá? Nós temos aqui dentro a questão dos homônimos, dos parônimos, né? Então temos lá, por exemplo, infringir e infligir, ratificar, retificar. Também aqui dentro o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, assim como a acentuação, certo? Você vai ver o seguinte, vamos saltar aqui um pouquinho, depois a gente volta. Quando a gente fala em morfologia, nós temos aqui a questão da formação das palavras, que também aparece dentro de morfologia. Então, é você saber, por exemplo, se é um prefixo ou um sufixo, mas muito mais que isso, é você saber se esse prefixo, se esse sufixo altera o sentido de uma palavra, tá? É você observar qual o sentido que aquele prefixo ou sufixo coloca naquela palavra. Veja que aparece aqui a questão das classes de palavras. Então tá aqui, reconhecimento, emprego e sentido das classes de palavras. A banca coloca tudo muito misturado, né? Mas é isso, na verdade. Então não basta você saber as 10 classes gramaticais: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mais que isso, você tem que saber empregar e você tem que saber os sentidos daquilo ali. Por exemplo, os pronomes pessoais oblíquos átonos, o e lhe, você sabe quando usar? Eu falo amo-o ou amo-lhe, ou tanto faz. E eu tenho que colocar esse pronome pessoal oblíquo átono antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Ou seja, a colocação pronominal, que é a próclise, a mesóclise e a ênclise. Veja que nós temos aqui dentro também a questão da sintaxe. Então, quando fala em sintaxe para gente, nós temos aquelas funções sintáticas. Então, aparece para gente sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, aposto, vocativo. Você sabe bem a diferença de um para o outro? Como também nós temos aqui dentro a questão das orações, não é? Então, nós temos oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. Você acredita que é facílimo você saber a diferença de uma para outra? Não precisamos ficar dando volta nisso daí. E é claro, quando a gente estuda a morfologia, quando a gente estuda a sintaxe, claro que a gente estuda crase, pontuação, regência, concordância, tá? Isso tudo aparece dentro do texto. Estudando morfologia, aparecem as flexões verbais, as flexões nominais, aparece aqui dentro para gente emprego de tempo e modo verbal. Por que eu usei o presente do indicativo e não o presente do subjuntivo? Não é só saber verbo decorado, não, tá? Dentro desse aspecto, né, eles colocaram lá em cima regência e tornam a falar de regência aqui embaixo. Afinal de contas, a gente tem que conhecer a transitividade dentro da sintaxe,
certo? Então veja que está bem misturadinho, mas na verdade, né, é dessa maneira que eu estou mostrando para você. A semântica é o estudo do sentido e do emprego dos vocábulos. Lembra quando eu perguntei para você, você sabe quando usar uma conjunção e poder substituir essa conjunção por uma outra sem alterar o sentido? Ah, a banca adora isso aí. Então é importante a gente conhecer. E dentro de estilística, a gente tem que observar. Então eles colocam novamente a questão da norma culta aqui, mas eles colocam para gente aqui algo muito importante, que é a questão das figuras de linguagem. Você sabe a diferença, por exemplo, de uma metáfora para uma comparação, para uma metonímia? Então temos que aprender isso. Como também entra aqui, claro, a reescrita de frases com substituição, deslocamento, cuidando de paralelismo. Você sabe o que é isso? Então veja, mesmo você tendo o seu nível médio completo, é possível que muitas dessas expressões tenham sido esquecidas ou até mesmo nem estudadas. Então temos que aprender isso aí para esse concurso. Bem, como estudar isso tudo, ainda estudar as outras matérias? Eu proponho que você estude isso dentro de questões da banca Consulpan, que é a banca que vai fazer o seu concurso para a Prefeitura de Juiz de Fora. Como funciona esse meu curso? Você terá uma primeira prova da banca, você fará essa prova, em seguida você corrige, o gabarito estará lá, você vai corrigir e logo depois você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo eu vou trabalhar uma por uma das questões, letra por letra. Então eu vou explicar para você por que aqui a resposta foi A e não C, como todo mundo marca. E também vou explicar para você por que não é B nem é D. E detalhe, vamos supor que essa questão envolva a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal. Então, eu vou explicar isso daqui para você de uma forma rápida, mas certeira. Aí você vai e anota a minha explicação. Pronto, passamos para a questão número 2. A questão número 2, no enunciado, fala, por exemplo, algum termo que eu entendo que você possa não conhecer. Por exemplo, aparece lá intertextualidade. Então, eu explico para você o que é intertextualidade, mostro as possíveis pegadinhas e, em seguida, vou para uma por uma das opções. Faço isso com as 10 questões. Ótimo! Fechamos, você entendeu tudo, tá tudo bem? Passe para a segunda prova. Não, eu ainda fiquei em dúvida na questão número 3. Mande para mim a sua dúvida e eu respondo para você especificamente. Bom, não é? Veja, você vai conhecer a banca, você vai revisar os pontos que a banca mais cobra, tá, no concurso e vai estudar de uma maneira muito direta. Não é ficar lendo uma apostila, não é ficar lendo uma gramática. Isso não vai ajudar em nada, né, na altura do campeonato. Então a gente tem muita coisa para estudar e temos que estudar de uma maneira mais focada. Bem, você conhece a banca? Então, eu peguei aqui 2 questões do Instituto Consulpan de 2023, do concurso para técnico administrativo 1. Então, veja essa primeira. Diz assim, a palavra hidrográfica recebe acento gráfico pela mesma regra que. Então, vamos observar o seguinte. Se a palavra tiver a sílaba tônica, aquela pronunciada com mais intensidade, bem, se a palavra tiver acento, é claro que ela é a sílaba tônica. Agora, se ela não tiver acento, igual, por exemplo, a palavra comentadas aqui em cima, de questões comentadas, não tem acento. Como você descobre a sílaba tônica? Você pode, por exemplo, chamar essa palavra. Porque se você chama, você fala assim, comentadas. Você viu que você prolongou esse tá aqui?
acentuadas. Pois é, então é a sílaba tônica. Agora, se tiver acentuada, como todas que aparecem aqui, ó, aí realmente essas são as sílabas tônicas. Aí você vai fazer o seguinte, se a sílaba tônica for a última, essa palavra é oxítona. Se essa sílaba tônica for a penúltima, ela é a paroxítona. Se for a antepenúltima, esta palavra é proparoxítona. Então, veja que você sempre vai olhar a palavra do final para o início, nunca do início para o final. E as sílabas tônicas estarão aqui dentro, elas não vão aparecer aqui, ó. No português, elas não aparecem antes da última sílaba. Então, aqui, da antepenúltima sílaba. Então, nesse caso, por exemplo, a palavra hidrográfica, eu tenho hidrográfica. Essa é a última, essa é a penúltima, então essa é a antepenúltima. Essa palavra é proparoxítona. Nós queremos saber onde outra palavra aqui é proparoxítona também. Então, coloque a palavra climática aqui dentro. O que você vai observar nesse caso? Eu tenho 4 sílabas, tudo bem, essa primeira ficou do lado de fora. Então, nós temos, 2 ficaram do lado de fora, na verdade, né? Nós temos mais de uma, então olha só. Vamos apagar aqui que fica mais fácil. Então, nesse caso aqui, você vai observar o seguinte, nós temos agora sim, então, última sílaba tônica, penúltima sílaba tônica, antepenúltima sílaba tônica, esta palavra é proparoxítona, é o que eu estou procurando. E a palavra sensível? Nós temos 3, então, Pronto, esta palavra é paroxítona. E a palavra água? Eu terei, nesse caso, 2 sílabas. Então, tá vendo? Eu sempre tenho que completar da última para o início. Então, esta palavra também é paroxítona, certo? Antes de eu colocar a palavra daí, se eu colocasse a palavra proparoxítona, olha só o que vai acontecer. Então, veja, a sílaba tônica foi a antepenúltima. Nós temos várias sílabas do lado de fora, mas ela também é proparoxítona. A palavra daí, ela realmente vai dividir assim, ó, daí. Ela é uma oxítona. Mas você vai falar para mim assim, ô Zezé, a palavra oxítona terminada em i, ela não é acentuada. Aqui é porque se trata de uma regra especial, uma regra que diz sobre o i tônico do hiato, mas isso é conversa para o nosso curso, tá? Então, você vai ver o seguinte, toda proparoxítona é acentuada, mas nem toda palavra acentuada é proparoxítona, claro que não. Então, aqui a única proparoxítona é climática. O erro é que a gente normalmente olha a palavra do início para o final. Não, é sempre do final para o início, certo? E a outra questão que aparece aqui, também do mesmo concurso para técnico administrativo, diz assim, a palavra surto pode ser empregada não somente como um substantivo, referente a uma doença local que se dissemina rapidamente. Então, o surto de gripe, o surto de sarampo, né? Uma doença que se dissemina rapidamente. Mas também como um verbo no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular sou eu. Então, eu surto.
Então veja que agora surto significa para mim a questão do surto psicótico que a pessoa teve, por exemplo. Então aqui embaixo se refere à disseminação de uma doença no local e aqui embaixo é referência a um surto psicótico, né? A pessoa surtou. A ideia seria essa. Bem, a esse fenômeno linguístico dá-se que nome? Aí a gente vai falar o seguinte: o que seria sinonímia? Vamos começar aqui. Ônimo, onímia, que aparece aqui, sinônimo, sinonímia, parônimo, paronímia, homônimo, homonímia, quer dizer nomes. Então, isso aqui é nomes, tá? Nome. Aqui também eu tenho nome. Aqui também eu tenho um nome. Então, o que acontece? Em parônimo, são aquelas palavras, aqueles nomes, aqui no sentido de palavras, tá? Que são semelhantes. São semelhantes em relação a quê? São semelhantes em relação à escrita e à pronúncia. É o caso, por exemplo, da palavra ratificar, que quer dizer confirmar, e retificar, que quer dizer corrigir. Se parecem na escrita e se parecem na pronúncia, mas os significados, eles são diferentes. Percebeu? Bem, não é o caso de surto, porque aqui a palavra se escreve igualzinho, não é? Então não é semelhante. Então eu já elimino isso. O que é sinônimo? São esses nomes que têm o quê? Semelhança também. Só que são semelhantes em relação aos sentidos. Então você veja o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, a palavra bonito e eu uso como sinônimo lindo, estas palavras são semelhantes, não são idênticas, porque lindo é muito mais que bonito. Para ser idêntico, eu teria que pedir a paráfrase. Paráfrase é que é igual. Então, um sinônimo para lindo teria que ser muito bonito. Você tem que aumentar o valor desse bonito. Bem, essas palavras não têm sentidos semelhantes. A disseminação de uma doença e um surto psicótico, nós não temos o mesmo sentido. Agora vamos lá. O que é homônimo? São nomes que têm elementos iguais. O que seria igual aqui? Então você vai ver o seguinte: esta palavra tem a escrita e ou a pronúncia iguais, mas elas têm significados diferentes. Então você vai observar neste caso que aparece a palavra surto para mim. A palavra surto, enquanto substantivo, se escreve igualzinho à palavra surto, que é o surto psicótico, que é o verbo, quando eu falo eu surto. Bem, mas são duas palavras, afinal de contas, uma é substantivo e a outra é verbo. Elas têm a mesma escrita, têm a mesma pronúncia, mas têm significados diferentes. Veja, são duas palavras. Uma palavra que é substantivo e a outra palavra que é verbo. Então, neste caso, eu tenho a presença de homônimos ou a presença de uma homonímia. Então, elas têm escrita e pronúncia iguais, significados diferentes, são duas palavras. Agora, a polissemia são nomes que têm o quê? A palavra, quando ela tem vários sentidos. Poli quer dizer vários. E semia quer dizer sentidos. Então, é quando você tem uma única palavra, e esta palavra, ela aparece com vários, quer dizer, pelo menos dois
sentidos, mas é apenas uma palavra. É, por exemplo, o caso da palavra pena. O que que acontece? Pena pode ser sentir pena de alguém, pode ser, por exemplo, dê-me a pena para assinar o documento, pode ser a pena da galinha, pode ser a pena de morte. Tudo aí é substantivo, mas tem vários sentidos. Então, aqui é uma palavra só. Agora, aqui embaixo são duas ou mais palavras, já que uma é substantivo e a outra é verbo. Olha que pegadinha danada se você não presta a atenção, tá certo? Bem, é assim que eu proponho que você estude para esse concurso da Prefeitura de Juiz de Fora. Afinal de contas, dezembro tá pertinho, tá? E você tem muita coisa para estudar. Veja que você pode fazer um curso com uma pessoa que tem experiência de 40 anos com concursos públicos, tá? De maneira direta, objetiva e melhor ainda, né? Por um valor muito humano. Entre em contato aí no nosso WhatsApp e você vai ver que você pode ser muito bem atendido e pode sair na frente dos concorrentes, tá? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.